Bem-vindos ao webinar de lançamento do livro Panorama Mindset Digital. Com grande entusiasmo que hoje nos reunimos para explorar as descobertas e insights revelados por meio deste que é o mais completo estudo sobre transformação digital no Brasil, especialmente do ponto de vista da centralidade da experiência do cliente. Ao longo dos últimos meses, tivemos o privilégio de conduzir essa pesquisa, envolvendo líderes e colaboradores de diversas organizações em todo o território nacional. O objetivo é entender não apenas onde estamos no cenário da transformação digital, mas também para onde estamos indo, como estamos evoluindo. Teremos o prazer de apresentar uma visão abrangente dos resultados dessa pesquisa, desde os panoramas setoriais detalhados, que revelam a média de maturidade digital em 15 segmentos empresariais, até os principais destaques e desafios identificados durante o processo. E, é claro, as estratégias e insights valiosos que surgiram para acelerar a jornada digital das organizações. A transformação digital deixou de ser uma opção e se tornou uma necessidade para as empresas que buscam se manter competitivas em um ambiente em constante evolução. Hoje, mais do que nunca, é fundamental compreendermos as nuances desse novo cenário, estarmos preparados para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Convido a todos a se prepararem para uma imersão profunda nesse universo fascinante da transformação digital e desta pesquisa. Sem mais delongas, vamos começar essa jornada juntos. Espero que estejam tão animados quanto eu para explorar o panorama Mindset Digital e todas as suas possibilidades. Eu sou Roberto Ribas, do Privia Group, e esse é o X-Talk. O último relatório do macro setor de tecnologia da informação e comunicação da Brascom, Associação de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação de Tecnologias Digitais, estima que entre 2023 e 2026, as empresas brasileiras deverão investir mais de 660 bilhões em transformação digital. É um número bastante expressivo. Para entender um pouco mais a maturidade das empresas brasileiras sobre esse tema, transformação digital, a Brivia realizou uma extensa pesquisa que culminou na publicação do livro Panorama Mindset Digital, em que foram mais de 500 empresas participantes em todo o Brasil, em mais de 15 segmentos econômicos. Para mergulhar com profundidade, qualidade e experiência nesse estudo em transformação digital, hoje eu estou aqui com a Ana Lin, que é Distinguished Analyst and Senior Advisor na TGT do ISG, e Guilherme Belo, Head de BCGM, Metodologia do Brivia Group. Ana, Belo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do X-Talk. Obrigada, prazer estar aqui. Olá, Muito bom, obrigado. Vamos lá. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre transformação digital. Eu estava comentando nos bastidores aqui, né, que por mais que transformação digital ainda seja um tema lavado, né, que a gente fala tanto sobre esse tema que ele fica gasto, né, ele fica ali surrado no dia a dia, e muita gente às vezes denota um sentido um pouco diferente para ele. A gente vai desmistificar um pouco isso aqui hoje. E eu quero começar contigo, Belo, para que você conte para a gente mais sobre o panorama de Mindset Digital, né? Como foi realizada essa pesquisa, o que o livro nos entrega, o que a gente pode buscar de informação relevante para, de certa forma, né, fazer parte desses 660 bilhões de investimento que vai acontecer aí nos próximos 3 anos, né, de 24 a 26. Maravilha. Então vamos lá. Falou um pouquinho ali na introdução de alguns números do panorama, né? Eu vou explicar um pouquinho mais de como é que funcionou a dinâmica toda. Então, o panorama ele foi construído em cima do que a gente chama de Digital Maturity Score, né? O DMS, que é um índice que a gente desenvolveu em cima da nossa metodologia, BXM, para mapear a maturidade digital das empresas. Tá? O DMS ele é baseado em 6 pilares. Ele é construído em cima de 6 pilares: centralidade no cliente, cultura digital, digitalização, aprendizado orientado por dados, oferta responsiva e propósito de comunidade. Tá? E cada um desses pilares ele possui 3 dimensões de análise.
Então, no fim, a gente tem 18 dimensões de análise de cada negócio e dos setores como um todo. Esses 18 dimensões são constituídas por 90 perguntas, então não é uma avaliação tão simples assim, ela toma inclusive um tempo considerável para responder, e ela nos dá um overview claro da maturidade digital da organização como um todo, e aí obviamente a gente consegue ponderar, e com uma análise mais qualitativa a gente consegue cruzar essas informações todas no nível de pergunta, dimensão e pilar, e conseguir entender de fato como é que cada empresa, cada setor nesse caso aqui, tá, se apresenta em termos de maturidade digital, tá? Como é que funciona? A primeira coisa, a pesquisa foi realizada ao longo do segundo semestre de 2022 pela Brivia, com o apoio de alguns parceiros, então, como o Instituto Caldeira, a Future Lab da Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Brasileiro de Transformação Digital e o Grupo de Excelência em Inteligência Competitiva do CRE de São Paulo. Envolveu aí mais de 500 empresas, como comentou, com 15 setores econômicos de análise, então, entre eles, serviços financeiros, TI, bens de consumo, comunicação, utilidades públicas, energia, varejo, construção civil, saúde, farmacêutico, então, alguns setores aí. E a gente olhou no livro, não para empresas individualmente, a gente fez um agregado de setores, análises setoriais, para que a gente consiga entender individualmente como é que cada setor se apresenta. Então, no livro a gente consegue ver isso, a gente consegue fazer uma análise de cada um dos setores. Então, ali a gente tem o índice geral do setor, que ele está separado por muito crítico, crítico, o que a gente chamou de um nível de sensibilização, né? Ou seja, está no nível mediano, mas existem iniciativas de transformação digital, mas ainda, né, ou muito iniciais, ou um nível de amadurecimento. O que a gente chamou de otimização, ou seja, a empresa já está madura e está refinando, né, fazendo alguns ajustes ainda, polindo o diamante, ou um nível de excelência, que é quando escorta lá no topo, que são algumas pouquíssimas empresas. Acho que em setor, se não me engano, não teve nenhum setor com nível de excelência, mas sim muito próximo disso. Então a gente faz essa análise de cada setor, decupado em cada um dos 6 pilares, não consigo ver esse índice por cada pilar, e aí tem uma análise qualitativa dos resultados com algumas recomendações de como cada setor deve agir para evoluir em termos de maturidade digital para cada um desses pilares, né? E aí, obviamente, ao final a gente faz uma conclusão que avalia o panorama brasileiro como um todo. Muito bom, muito bom. É um estudo bastante profundo, né, que tem um viés da empresa, porque é uma autoavaliação, e isso é interessante, porque muitas vezes ele não serve só para ser, né, ter uma nota, né, ter um índice e se posicionar num quadrante, mas também para fazer uma própria reflexão sobre a importância de como que perguntas que às vezes não são feitas, né, podem trazer algum tipo de evolução como um todo. Ana, né, você tem uma carreira aí longa, executiva conectada à transformação digital, né, uma carreira ligada a grandes consultorias, e é responsável por estudos de tecnologia no ISG, né, na TGT. Como você tem observado a evolução das empresas, ou até mesmo, né, a evolução do Brasil nesse quesito de transformação digital? Bom, queria primeiro parabenizar pelo livro, eu tive o privilégio de ler, né? Achei um estudo bem completo, tá? E bem profundo, tá? Eu venho acompanhando esse tema de transformação digital já há alguns anos, né? A gente fala alguns anos, só para não falar muitos anos, mas enfim. Eu encaro o Brasil muito positivo, tá? No seguinte sentido, somos uma sociedade com uma cultura muito aberta e uma cultura empresarial aberta, tá? Então, acho que o brasileiro, o país, é aberto à tecnologia. Mas eu diria que, em termos de maturidade, a gente ainda está no meio do caminho, né? E comparado o estudo do Brasil, que a Brivia fez, com estudos que são internacionais, tem algumas coisas interessantes. Os setores que geralmente estão à frente no mundo também estão um pouquinho à frente no Brasil, que basicamente é serviços financeiros, varejo e comunicação, né? Interessante. Mas se eu olho entre os setores, e não é diferente lá fora do Brasil, tem uma disparidade muito grande entre os setores, né? Setores muito mais maduros e muito menos maduros, e mesmo dentro do setor, você tem uma disparidade muito grande entre as empresas. Então, vou dar um exemplo que eu trabalhei na área da saúde. Vocês imaginariam que pela pandemia
a transformação digital estaria mais avançada, mas se você olha o resultado da Brivia, ela é um setor que não avançou tanto, né? Ela foi forçada pela pandemia a lançar alguma coisa como telemedicina, né? Teve alguns movimentos que forçaram, mas tem algumas coisas estruturais, por exemplo, na área da saúde, como ter o paciente no centro, né? Como ter um ecossistema de startups não tão grande, se você comparar a health tech com fintech, tem muito mais fintech do health tech, e, ao mesmo tempo, você tem empresas no setor absolutamente com tecnologia de ponta. Então, você pega empresas que todo mundo conhece, lógico, no eixo São Paulo e Rio, Einstein, Sirius, que estão super à ponta, aplicando inteligência artificial em diagnóstico e tudo mais. E mesmo o governo com o SUS, vocês lembram do Conect SUS? Cara, foi incrível. Você, em qualquer parte do país, você testava, você tomava vacina, no dia seguinte estava no aplicativo. Ou seja, a tecnologia estava existente, então foi necessário uma vontade política para que as coisas acontecessem. Então, eu vejo, resumindo um pouco, o Brasil muito aberto, meio no meio do caminho, mas assim muita diferença entre setores, mesmo dentro do setor, empresas muito de ponta, empresas que nem sabem o que a gente está falando, né? Então, cybersecurity, que todo mundo já devia estar na pauta de todo mundo, ainda não estão tão preocupados, não tem iniciativas dentro da empresa de proteção dos dados e tudo mais, tá? Ana, deixa eu pegar esse gancho aí. O que que você coloca como o motivador dessa diferença, né, entre esses setores? Na saúde, a gente pode até, né, tatear que o protocolo médico, é uma área muito conservadora, muito baseada na pesquisa, existem algumas travas do segmento que são, mas para outros segmentos, né? Você traz aqui a área financeira, varejo, comunicações como os de ponta, mas os outros segmentos, por que você acha que mesmo com essa visão mais aberta, as empresas ainda estão amadurecendo? Eu acho que tem a questão de investimento, né? Então, nem todo mundo está com, vamos dizer, prioridade de investimento nessa área. Segundo, como a saúde foi, né, disruptada, alguns setores ainda não foram disruptados, por exemplo, alimentos, né, que eu também já trabalhei bastante em alimentos. A pandemia estourou de vender, então não teve um motivo para digitalizar. E eu acho esses setores que são mais voltados, que estão mais maduros, tipo serviços financeiros, varejo e mídia, porque eles sempre foram setores muito centrados no cliente, né? Eu acho que então eles tiveram que avançar naturalmente e a tecnologia ajudou, vamos dizer, nesse avanço, tá? Muito bom. Centralidade no cliente. Então, de certa forma, essa é o ponto que faz a diferença de um setor para outros. A questão competitiva do olhar que faz com que o setor avance ou não avance. E Eu centralidade no faço cliente. analogia com a saúde, né? Porque a Isso. saúde ainda não tem centralidade, por incrível que pareça, ainda não tem centralidade no paciente, né? Ele tem centralidade no procedimento, um outro setor, né? Certo. Desculpa te interromper. Não, é isso aí. E, Belo, centralidade do cliente é um dos pilares que o DMS, né, o Digital Maturity Score, ele avalia, né? E acho que ele avalia isso como sendo um dos pilares mais importantes, até mesmo os pilares que destravam, como a Ana está falando aí, o movimento e o investimento das organizações na transformação digital, né? Perfeito. As conclusões que a gente vê no livro tratam bastante disso, né? A gente consegue visualizar isso. Assim, eu concordo plenamente com o que a Ana trouxe. Né? Assim, o Brasil, ele parece, inclusive, isso aparece nos resultados, né? Quando a gente olha para a cultura digital, que é um dos pilares, liderança, processo, tal. O brasileiro, a empresa brasileira, vamos dizer, o empresário brasileiro, se avalia bem. Ele entende que ele é aberto de fato, que ele tem uma cultura digital, que ele tem processos que incentivam a troca de experiências, que é aberto a receber novidades e tudo mais. Quando a gente começa a olhar a prática, a gente vê que está um pouco distante disso. E eu concordo com a Ana quando ela diz que centralidade do cliente é um dos pilares que provocam essa mudança.
Ele é um dos pilares que ficou na média, bem no meio do índice. Ele está, acho que é o terceiro, se não me engano, dos 6 nas empresas. Só que a gente vê uma disparidade bem grande nele quando a gente começa a olhar, entrar nas dimensões, né, de análise. Agora, o que eu notei nos resultados do Panorama é que, assim, quando a gente olha, em geral, as empresas brasileiras estão muito na média, muito medianas, muito medianas. Claro que tem alguns setores que se destacam, assim, e eu noto mais destaque, e isso pode ser talvez um dos fatores de dificuldade de transformação digital das empresas, que é a falta de conhecimento. É mais natural, ou seja, estão melhor desenvolvidas em termos de transformação digital, aquelas empresas que têm historicamente um envolvimento mais forte com tecnologia. Seja para relação com o cliente, o próprio varejo, através de e-commerce e tudo mais, né? A revolução do e-commerce trouxe essa relação digitalizada com o cliente, mas também nos controles internos. Então, assim, o varejo sempre teve que investir em tecnologia para controle de estoque, por exemplo. Vou pegar um exemplo básico aqui. Porque o negócio gira em torno disso. O resultado do negócio gira em torno disso. Então, aqui é investimento em tecnologia para eficiência operacional. Que qualquer pequeno percentual de resultado de eficiência operacional faz uma diferença muito grande, porque estamos tratando de altos volumes, né? Obviamente que tem TI também, que naturalmente aparece isso. Serviços financeiros também exige muito esse envolvimento da digitalização pelo cliente. Então, esses setores se destacam. Mas a média é baixa, é do meio para baixo. Essa é a verdade, os outros setores. E aí é uma coisa curiosa. Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu ia pegar esse gancho aí da questão do, né, e caindo um pouco, né, conectando bem as falas aqui. Quando a Ana diz assim, olha, o setor financeiro, o varejo de comunicações, né, e mídias estão bastante ligados ao cliente, tem a centralidade do cliente como base, o conhecimento do cliente é uma das dimensões dessa centralidade do cliente que o DMS estabelece, né? O primeiro passo da centralidade do cliente é conhecer o cliente. A indústria, de certa forma, ela terceiriza esse conhecimento do cliente para o varejo, né? Muito tem se falado, inclusive, da indústria, né, avançar e avançar para o varejo, porque hoje ela entrega essa informação, ela entrega o produto dela, o varejista vende, o varejista sabe o momento de compra, quais são os processos de compra, e isso tem a ver também com comunicação, que é o processo de ativar, de certa forma, esse consumidor naquele momento, né? E o setor financeiro, de certa forma, conhece bastante, porque sabe exatamente onde a gente gasta o nosso dinheiro, onde a gente... É o que mais conhece. Mais conhece. Então, faz total sentido isso, né? Quando a gente estabelece que centralidade do cliente é um motor propulsor da transformação digital, porque demanda como base conhecer esse mesmo cliente. Deixa eu reforçar um ponto você chama de Belo, né? Pode chamar de Belo? Eu já vou nos apelidinhos e tal. E é um exemplo que eu gosto de dar para todo mundo, sabe? O Mercado Livre se considera uma empresa de tecnologia que, por acaso, entrega uns pacotinhos, né? Você tem 16 mil desenvolvedores no Mercado Livre na América Latina. Tá? Eu nunca vi uma dedicação tão grande a desenvolver produtos e serviços para o cliente. Eu não comprava no Mercado Livre, eu comprava na LAS e tal. No momento que eu comecei a usar o Mercado Livre, a minha experiência de achar assim uma prateleira infinita lá dentro, e tudo que eu peço, tá certo que eu sou privilegiada, estou em São Paulo e tal, eu recebo em 24 horas, né? Assim, é muito louco, não tem como você não querer usar, e eu acho que o desafio não tem como você não comparar essa experiência com os outros setores, quando você vai comprar um serviço médico, um serviço financeiro, né? Então, essa questão do cliente, ela é tão forte que ela influencia vários setores, né? Isso. E aí tá pegando esse gancho do Mercado Livre que eu estou trazendo, a diminuição do risco, você podendo entregar aquele produto, você recebeu o produto, você não gostou, você podendo entregar ele automaticamente, que também tem a ver com centralidade no cliente, faz com que seja, né, não tenha por que não comprar. Olha, não vou testar, vou comprar, vou receber o produto e vou devolver. O foco, né, desse serviço é, de certa forma, o cliente no centro. Mas, Belo, fala um pouco mais. É uma boa reflexão o Mercado Livre,
Eu vou entrar em mais detalhes do que a gente viu no panorama, mas assim, é uma boa reflexão do Mercado Livre com a centralidade do cliente, porque isso, em geral, e isso faz um paralelo com o que eu ia seguir falando aqui, em geral, a gente, as empresas ficam na casca do assunto. Então, assim, quando a gente olha a centralidade do cliente, a primeira coisa que vem é a relação com o cliente, a relação, o relacionamento, o atendimento, o canal de atendimento. É muito mais profundo que isso. O exemplo do Mercado Livre é perfeito. Porque, assim, não, significa que eu mexer no meu processo logístico é centralidade do cliente. Eu melhorar a eficiência operacional é centralidade do cliente. Porque só isso permite que eu consiga entregar em 24 horas na casa da Ana e ela fique extremamente satisfeita. Claro que tem todo o processo de usabilidade do Mercado Livre, que é sensacional também. Eles vêm melhorando cada vez mais. Tem toda uma outra gama de serviços. Pô, quando o Mercado Livre começa a agregar filmes agora, começa a agregar outros tipos de serviço, é a centralidade do cliente. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo participar mais da vida daquele cliente que ele conhece. Então ele está querendo ser mais o hub de relacionamento com esse cara. Então é muito mais profundo do que só a casca de eu conhecer meu cliente, que a maioria das empresas não conhecem, eu conheço muito pouco, e conseguir me relacionar melhor com esse cara. Não, não. Toda a minha estrutura operacional de serviço muda se eu realmente for centrado no cliente, né? E aí, eu falei que eu ia fazer o paralelo, porque quando eu falei antes de tecnologia, isso também fica claro. A gente olha as organizações, elas estão... Quando a gente começa a entrar no nível de aprofundamento, e quando a gente desenhou o DMS, o Digital Maturity Score, ela tem, cada dimensão, ela vai aprofundando na análise daquele pilar. Então, o natural seria que a empresa tivesse bem consolidado no pilar 1, para daí se consolidar bem na segunda dimensão daquele pilar, para daí se consolidar bem na terceira dimensão. Isso seria o natural de uma evolução tradicional. E quando a gente começa a olhar, normalmente onde as empresas pecam mais é justamente no segundo e na terceira dimensão de cada pilar. Por quê? Porque são, de fato, onde a gente entra num nível profundo de conexão, de real transformação. A gente sai da casca daquela realidade, né? Então, por exemplo, os pilares do panorama que mais se destacaram, por exemplo, foi propósito e comunidade. Esse é o primeiro, é o que está mais maduro. Não, é um pilar que trata de comunicação na prática, comunicação e marca, que é uma coisa já que as empresas deveriam dominar, né? Dominam e deveriam dominar. Então, natural, já era esperado que isso fosse um pilar de destaque. E a gente coloca um olhar de marca aqui, justamente porque tem um olhar de marketing aqui relacionado a isso. Só que assim, a gente olha, pá, o que se destaca? Conhecimento de marca, comunicação, tudo mais. Quando a gente começa a olhar no detalhe, que é de fato quanto esse meu trabalho de marca consegue de fato gerar um engajamento, que gera resultado para o negócio, o índice começa a cair. A terceira dimensão, essa que é de fato de uma geração de real valor, de entrega de valor para o negócio a partir da marca, é 30% abaixo da média do pilar. Então, assim, tá puxando para baixo, tá bem distante do início. Então, assim, de novo, onde existe uma necessidade mais profunda de real transformação, de aplicação de conceitos, de revisão de processos, é onde as empresas brasileiras sofrem. Ou seja, ainda falta conhecimento sobre, e falta, obviamente, desenvolvimento de tecnologias que propiciem a execução de algumas tarefas. Então, aí, quando a gente olha os pontos que foram de pior resultado, também são campos complexos. Onde é que tiveram piores resultados? Digitalização, que trata de digitalização de processos, de produtos e serviços, de adoção de novas tecnologias e de automação. Então, de novo, começa a entrar num nível mais hard de tecnologia, de conhecimento, de aplicação de conhecimento técnico no dia a dia dos negócios. E, obviamente, a orientação por dados, aprendizado orientado a dados. Então, de novo, muito se fala de Big Data, muito se fala de dados, eu tenho que reter o dado do consumidor para aprender com ele, porque isso vai gerar maior conhecimento do cliente. Então, uma coisa conecta na outra, né? Eu vou poder aprender com isso, melhorar meus processos, melhorar né, minhas entregas, melhorar o valor que eu deixo na última linha. Mas, no fim do dia, é como a Ana falou lá no início, cybersecurity, por mais que se fale disso, não está muito na pauta das companhias, entendeu? Então, dados, hardcore mesmo, estruturação de dados, análises de fato profundas, análises preditivas a partir de dados, inteligência artificial, que agora
só se fala disso, né, porque se tornou mais acessível, está distante da realidade das organizações, no core do negócio. Tem aqui uma iniciativazinha ali, uma iniciativazinha aqui. Então, assim, não é que não estão se desenvolvendo, mas tem iniciativas muito incipientes. Então, falta, de fato, profundidade para que as empresas brasileiras realmente se transformem digitalmente, né? Isso que a gente está olhando para um cenário pós-pandemia. Não vamos nem pensar como era antes, que era realmente crítico. Ana, você tinha comentado ali que né, já passou dessa pauta de centralidade no cliente, mas você tinha falado também sobre a capacidade de investimento e até mesmo a necessidade do negócio em investir. Quando o Belo traz que nós temos ali pouca profundidade em adoção de tecnologias emergentes, né, poucas iniciativas ainda em automação, a capacidade de aprender baseado em dados ainda é um calcanhar de Aquiles muito grande para os negócios, para a transformação digital. Assim, queria que você fizesse um panorama, assim, por que esses são os pontos mais frágeis, digamos assim, da maturidade das empresas. Deixa eu só, desculpa eu furar aqui, só para agregar mais um ponto sobre essa coisa da adoção dos dados, que como é superficial. Tem um dos pontos que a gente pergunta lá, que é o quanto a gestão é baseada em dados, né, a tomada de decisão. E, em geral, as empresas respondem positivamente essa pergunta. Então, assim, pô, super sou baseado em dados. Mas quando começa a olhar profundamente, aí começa a ver, de novo, que não é uma escadinha, que ela tá assim, a gente começa a ver, mas peraí, mas eu não tenho dado estruturado, esse dado não é acessível a todos na organização. Então, assim, a própria quando tu olha para a cultura, quando tu olha no uso dos dados, não tem as pessoas da empresa não se sentem prontas o suficiente para ler e tomar decisões em cima dos dados que elas têm acesso. Então, que gestão baseada em dados é essa? E aí tu vê que alguns setores se destacam, o varejo é um, isso se destaca. Por quê? Porque tradicionalmente o varejo ele toma decisões baseadas em dados. Sim, dados financeiros, dados do resultado de venda de um produto específico, para ver se eu tiro esse produto da prateleira, se eu mexo no preço dele, se eu aumento a exposição dele, se eu faço uma campanha em cima. Isso é gestão baseada em dados? É, no nível 1 de gestão baseada em dados, né? É o nível, assim, o básico que eu espero de toda organização. Agora, com profundidade, todas as decisões do negócio serem de fato data-driven, estamos muito longe disso. Não, eu concordo. Que é uma visão que eu tenho, né? Toda transformação é dolorosa, né? A digital é mais dolorosa ainda, porque envolve um monte de coisa que a gente não conhece, né? Como cidadãos comuns que trabalham. Então, eu tenho que cumprir os básicos de uma forma muito mais disciplinada. O que eu falo básico? Primeiro, qual que é a estratégia da empresa? Comece com o porquê. Por que você tem que fazer transformação digital? Para quê? O que é o objetivo da empresa de fazer? A gente não faz essa primeira pergunta no C-Level, no board das empresas, né? E o segundo, como que eu vou fazer? Uma vez que eu já sei por quê, como que eu vou fazer? E o como é muito dedicação de investimentos, não é barato a transformação digital, por mais que ela seja, vamos dizer, fácil e acessível, não é uma transformação barata. E a maior barreira, e eu vejo assim, de 10 em 10 pesquisas, é a questão de cultura e organização. Não sei se o Belo enfrentou isso, mas assim, cultura e organização. Nós ainda somos empresas muito hierárquicas, né, acostumadas com esses processos, e a digitalização exige uma cultura diferente. Vou citar duas coisas. Primeiro, o trabalho ágil, né? E ágil não é rápido, tá? Ágil é interagir rapidamente para atender melhor a necessidade do cliente. Porque um projeto ágil custa, assim, geralmente leva o mesmo tempo de um waterfall. Mas como eu estou interagindo mais rápido, o meu resultado final é muito melhor. Então, poucas pessoas entendem isso, né? Então, trabalhar nessa cultura ágil, e eu acho que o maior problema é o apetite ao erro, né? O risco. Então, e o brasileiro não é diferente, a cultura empresarial brasileira tem pouco apetite ao erro, né? Puta, errei. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não sabia, eu testei, não deu certo, vamos partir para a próxima. Esse tipo de atitude é muito difícil, tá? Assim, eu vejo essa dificuldade muito grande, não é só no Brasil, né? Em todas as culturas, esse negócio de você errar.
Talvez os Estados Unidos um pouquinho melhor, né? Que eles têm a cultura do erro, comemoram o erro, né? Um pouco aí acho que até exacerbado demais. Mas eu acho que passa por isso, né? Da estratégia certa, porque aí você tendo a estratégia, você tem que comprometer investimento, e não é só dinheiro, é o seu melhor talento tem que estar na transformação digital, e geralmente não é, né? E a questão cultural, que é muito difícil, né? Você tem muitas culturas muito diferentes, e a digitalização exige alguns elementos muito difíceis para a maioria da cultura das empresas, né? Então, eu vejo isso, mas eu acho assim, eu sou sempre otimista. Acho que estamos caminhando vai demorar, mas vai acontecer. Assim, isso eu não tenho dúvida. Você pontuou aí, Perfeito. Ana, Deixa eu alguma complementar, Ana, só aqui, só rapidinho. Porque é bem isso, Ana. Tem que começar do board, idealmente, né? Porque, é como tu falou, tem uma mudança de cultura, e aí eu concordo plenamente. Os Estados Unidos, por exemplo, tem isso muito mais presente, porque é uma cultura mais inovadora por natureza. Investe em desenvolvimento tecnológico, não só tecnológico, né, mas desenvolvimento de conhecimento há mais tempo. O Brasil não tem muito essa cultura. Então tem que começar no board, porque isso tem que estar na linha do orçamento. O tempo da Ana envolvido no projeto de transformação digital tem que estar na linha do orçamento. A Ana custa, ela é o melhor talento, ela não custa barato, ela precisa estar envolvida nesse projeto. Eu preciso ter recurso para trazer gente boa, eu preciso ter recurso para poder contratar ferramentas, eu preciso ter recurso para desenvolver meu time, eu preciso ter recurso para poder errar, para poder ter investido num projeto e parte desse investimento foi perdido, porque a gente entendeu, no método ágil eu vou entender isso antes, mas a gente entendeu no meio do caminho que não era bem por aqui, é mais, né, temos que fazer um desvio de rota, e tem uma parte que vai ficar para trás. E é do jogo isso, né? Eu não consigo começar a jogar com a certeza do resultado. Tem que estar em campo para saber se a gente vai conseguir ganhar de 1-0, de 2-0, de 3-0 ou vamos tomar um revés. Mas a gente está acostumado a fazer um projeto com retorno do investimento, né? Exato. Essa é a metodologia tradicional que a gente tem vivido antes das transformações digitais. Então, é bem difícil, né? Mudar no board, mudar no C-level esse pensamento. Porque tem um... Toma tempo, né? Tem um ponto importante aí que eu acho que, sim, eu concordo plenamente com o que vocês estão comentando, mas também fazendo um contraponto a isso, existe uma questão que é a realidade das organizações e a incerteza por trás disso, né? Você comentou assim, nós estamos acostumados a fazer, né, desenvolver projetos com um retorno sobre o investimento. Ou seja, a gente uma certeza sobre aquele investimento, uma expectativa sobre aquele investimento. Quando nós entramos nesse campo mais de transformação digital, que ele é um campo ongoing, né, é um processo evolutivo, um gerúndio, né, de testar, né, com essa mentalidade ágil de testar, errar, aperfeiçoar, entregar melhor, eu não tenho essa certeza, né? Eu trabalho num campo de incertezas. Sim. E o contexto, trazendo isso, agregando a essa incerteza, um contexto econômico desfavorável, como nós temos passado nos últimos anos, principalmente no Brasil e no mundo inteiro, né, com toda essa questão de complexidade de guerras, pandemias, torna isso mais complexo, né? Não dá para crucificar um board quando ele for conservador nesses movimentos. Não. Eu concordo com você, mas o board tem que, como é que a gente chama, né? Sair da ignorância, ser, vamos dizer, alfabetizado, né? Na questão digital, né? E como muitas coisas são técnicas, né? E aí eu também trabalho no IBGC, ajudo lá nas discussões de board, né? É muito difícil você levar um tema de cybersecurity para o conselho, porque ele é super técnico, mas é super crítico. Quantas invasões estão acontecendo é que a gente não sabe, mas as que a gente sabe é de arrancar o cabelo, né? Então, tem uma questão de literacy do board com relação a tecnologias, é um tema difícil, né? O board está acostumado com o resultado financeiro, que também é técnico, né? Mas, enfim, eles têm que trazer outras pautas e tem que ter um rejuvenescimento dos boards, né? No Brasil, a gente tem uma média de idade do board muito alta, tá? Então, tem que trazer gente jovem, gente de startup, gente com ponto de vista diferente,
para a gente trazer esse alerta aos bots. Acho que empresas mais maduras têm isso, né? Mas as empresas médias e pequenas, que é 80% do que a gente tem de empresas no Brasil, são empresas familiares de médio porte, não têm acesso, né, à informação. Então, eu acho que é um desafio grande, tá? Eu concordo com você, não acho que é trivial a decisão de investir, tá? Não é simples, porque eu já vi, vamos dizer, presidente de conselho de empresa gigante perguntando, poxa, mas como é que eu vou ter o retorno desse meu investimento? É uma questão legítima, não estou tirando isso da mesa, tá? Mas também, se eu não me comprometer, não vai acontecer. Acho que é um dilema, Perfeito. é bem difícil, né? E é uma questão legítima porque muitas vezes a forma como o negócio está modelado, ele quase que exige, ele quase que coloca uma espada sobre a cabeça do presidente muitas vezes, que, cara, tem que ter essa informação, tem que ter esse dado, senão não tem como tu aprovar, né? Uhum, Porque a forma como ele é medido muitas vezes sim, exige que ele tenha isso, né? Então, assim, exige uma transformação, assim, a gente está sendo purista aqui no mundo ideal, obviamente, né? A gente tem, sim, são limitações com as quais os negócios precisam trabalhar, né? Assim como essa limitação de orçamento. É óbvio que não, a gente não está dizendo que num momento de crise libera geral, dinheiro para todo mundo, vamos se perder dinheiro deu. Não é assim que a coisa funciona, óbvio. A questão é, a gente tem que ser mais seletivo naquilo que a gente dá a sequência, mas não é tirar o pé do acelerador, né? Não é botar o pé no freio, é só aliviar o pé do acelerador. Assim como a gente tem pesquisas que quem investe em marketing em período de crise sai mais forte da crise, isso eu tenho certeza, eu não vi nenhuma pesquisa que fale sobre isso, sobre transformação digital, mas eu tenho certeza que o efeito é o mesmo. Porque quem segue investindo vai sair mais forte na relação com o cliente, na eficiência do seu negócio, né? E mais maduro digitalmente, até nessa questão de literacy, né? De tecnológica, do seu quadro funcional, né? Porque sim. assim, o board tem que se educar, mas o time que opera também tem que se educar. Não adianta eu botar uma ferramenta, uma Ferrari, na mão de alguém que não sabe dirigir um Fusca, né? Então eu tenho que também treinar meu time para pilotar a Ferrari. E aí tem, eu acho que tocaram em dois pontos fundamentais aqui, que o primeiro é essa alfabetização digital, né, essa capacidade de raciocinar com uma cabeça diferente, né? Eu acho que isso que a mudança gerou, né, a internet, as redes sociais, o digital transformou, o mindset digital. Por isso que é um panorama de mindset, tá? Um raciocínio diferente. Não dá para a gente continuar pensando o negócio da forma cartesiana industrial. A gente precisa pensar de uma forma mais horizontalizada digital, né? Mais ágil digital. Isso é um ponto fundamental. Isso tem que, né? Eu acho que a Ana toca numa questão fundamental que é a capacidade das empresas aprenderem sobre isso, esse novo mindset, e por isso o panorama mindset digital ajuda nesse sentido também. E a outra questão que vocês comentam é priorização. Preciso saber também priorizar. Dentro do meu contexto, dentro do meu segmento, meu modelo de negócio, não dá para tentar atacar 6 dimensões ao mesmo tempo. E aí o panorama de mindset digital ajuda nesse sentido, porque ele também te coloca onde você está mais frágil, aonde você tem mais possibilidades, onde você tem mais fortalezas. E aí você pode investir mais direcionado e colher resultados com esse mindset ágil que a Ana coloca nesses pontos. Pô, então, se eu estou forte em centralidade no cliente, deixa eu usar isso como uma arma, né, e vou investir cada vez mais para buscar um diferencial competitivo dentro do meu setor. Se eu estou frágil em cybersecurity ou na digitalização de processos, eu preciso reduzir essa diferença, reduzir essa distância que eu tenho dos meus competidores para poder competir num setor um pouco maior. Então, de certa forma, o panorama ajuda nesse sentido. Ele tem esse nome de mindset, que também é um nome, né, uma palavra meio manjada, meio lavada, mas que faz todo o sentido, que é um raciocínio diferente. Não é olhar com uma perspectiva diferente sobre o mesmo problema, né? Não dá para a gente buscar a forma matemática, né, cartesiana. Tem que ser um pouco mais aberto, horizontal, ágil, né, com o experimento que a Ana trouxe ali bastante. E essa liderança com esse mindset é, de certa forma, o calcanhar de Aquiles no Brasil hoje, porque os boards são boards mais tradicionais.
E o próprio nome Mindset, ele gera essa visualização de conexão, né? Porque essa, para mim, que é a grande complexidade da transformação digital. Não dá mais para o negócio ser totalmente cilado. Não funciona. Porque tudo, quando a gente está falando de digitalização, de transformação digital, tudo é conectado. Eu preciso que o time de TI tenha estruturado uma base para que o time de marketing lá na ponta consiga prestar um serviço diferente para o cliente, para que o time de produto, o time comercial consiga desenvolver uma coisa diferente. Eu preciso, entendeu? Assim, eu tenho que pensar na frente, porque eu tenho que ter estruturação de todas as áreas para que eu de fato consiga entregar algo em um outro nível de maturidade, né? Um outro nível de serviço. E hoje as empresas, né, cresceram assim, se desenvolveram assim, é natural que seja, mas é mais um desafio. Elas são muito ciladas com os seus P&L de cada área, os seus projetos do ano, e às vezes, muitas vezes, KPIs que não se conversam, que às vezes até se conflitam entre eles, né? E que dificulta mais, de fato, esse desenvolvimento digital do negócio. Com certeza, e eu só acrescentando em cima do seu ponto, não é só dentro da empresa, né? Fora da empresa, essas conexões, elas têm que ser estabelecidas, né? Tem uma palavra muito batida, mas de fato eu gosto dela, que é ecossistema, né? Então você pega, vamos voltar no Mercado Livre, quantos entregadores eles têm que estar conectados, quantos fornecedores. Então, ele tem que ser uma empresa que conecta com o externo também, né? E também não é fácil. E aí vou voltar ao desafio. O desafio é o dado, o compartilhamento do dado, né? É um grande desafio e o dado compartilhado, apesar de hoje a gente já ter tecnologias para isso, cloud, está tudo na nuvem, graças a Deus. Nessa parte, eu acho que posso fazer uma ressalva, acho que o Brasil está bem desenvolvido nas coisas para nuvem, tá? Talvez agora tenha uma onda de RP para nuvem e tal, mas eu acho que já é uma cultura bem forte do Brasil, das áreas de TI, ter tudo na nuvem, né? O que facilita a colaboração, dados e tal, mas mesmo assim, estando lá, a gente tem dificuldade de compartilhar, de padronizar, né? E que aí é a base para a inteligência artificial, né? Que eu acho que, por isso, o Bela, que você comentou, que é muito difícil, porque realmente inteligência artificial é difícil, porque eu preciso de uma base de dados, e é a parte difícil de montar, né? Os data lakes custam caro, as estruturas são caras, padronizar, você chama a laranja de laranja, eu chamo de banana, assim, parece bobo, mas vou dar um exemplo que eu posso dar, eu estava na área da saúde, eu estava na mesma empresa, as 3 empresas tinham nomes diferentes para os mesmos procedimentos médicos, entendeu? Então, é um desafio muito grande. Mas, poxa, super divertido, porque eu sou positiva. Eu sempre falo que eu sou positiva, porque no final eu vejo benefício para o paciente, né? No caso da saúde, por exemplo. Né? E no final eu vejo benefício para a sociedade. É lógico que é ética, tem toda essa discussão. Mas no final a gente vai ser uma sociedade melhor. Boa. Ana, pegando essa tua frente de positividade, quais são as tuas recomendações hoje para quem, a partir da leitura do livro, a partir do acesso à pesquisa, a partir desse tema, olha, da nossa conversa aqui, está dizendo, olha, eu quero evoluir a partir disso. Né? Quais são as suas recomendações aí, com toda a tua experiência, aí, tanto Brasil, Estados Unidos, Europa, você participa de pesquisas do ISG, de todos esses mercados, né? As tuas principais recomendações? É um pouco que eu já comentei no meio da nosso bate-papo aqui, né? Acho que primeiro começa com a estratégia. Por que você quer fazer transformação digital, né? Não é só um ato de fé, tá? Por quê? Se é para melhorar uma eficiência, se é para ter mais centralidade no cliente, se eu quero alavancar vendas, assim, tem que ter um motivo para você fazer, porque senão não anda, né? Segunda coisa é trabalhar a cultura e organização, e aí ter paciência, né? Porque demora, tá? A percepção cultural demora. Então, apostar nos talentos, entender que pode se fazer de uma forma diferente e melhor, acho que é um desafio. Né? Terceiro, comprometer recursos. E quando eu falo recursos, não é só investimento, é seus melhores talentos nisso também. E aí, vamos dizer, desenvolver o literacy nas tecnologias, né? E aí cada setor vai ter uma que é mais
interessante, se é IoT, se é impressora 3D e tal, mas, de fato, todas as indústrias, na minha visão, vão ser impactadas pela inteligência artificial. Então, dados, né, organizar de data lakes e tal, é uma coisa que eu digo que você já tem que olhar, tá? Então, ter uma estratégia de tomar decisões com base em dados, eu acho que é um pedaço muito grande da transformação digital que tem que ser pensada, né? Como, por quê, qual dado, em quais áreas e tudo mais, tá? Você já percebe, Ana, a inteligência artificial impactando na transformação digital de algumas organizações, de alguns segmentos? Pontualmente, tá? Pontualmente. Então, vou dar o meu caso, que eu tenho que fazer, por exemplo, projeção de demanda, né? Super tradicional, bens de consumo. Eu estou usando lá os algoritmos tradicionais de estatística. Quando eu ponho machine learning, que é mais um método, né, com redes neurais para fazer essas projeções, eu posso sair de um erro de 20% para um erro de 7%, 5%. Imagina o impacto em estoque, assertividade, né? Assim, ele é um impacto grande. Mas, assim, eu acho a minha aplicação, vamos dizer, bem específica, né? Mas tem vários outros setores avançando muito. O setor de tecnologia, por exemplo, eu vejo trazendo produtividade para os programadores de uma forma fantástica. Códigos prontos, códigos que são explicados, no code, low code, sabe? Então, isso está trazendo uma eficiência, e todas as empresas grandes estão investindo nisso, Google, Microsoft e tal, para você ter produtividade para o programador. Então, eu vejo aplicações específicas, chatbots, né? Você acha, às vezes, está falando com uma pessoa, mas não é, é uma máquina do outro lado. Então, eu vejo aplicações específicas, né, e que vão crescendo para a gente ter uma grande aplicação do lado. Eu acredito muito na visão, talvez essa visão que seja um pouco que a Microsoft está vendendo, dos copilots, né, em que eu tenho lá uma máquina fazendo 80% do meu trabalho, mas 20% eu tenho que entrar, tenho que ver e tal. Então, a gente, como pessoas, né, vamos ter que acostumar a trabalhar com as máquinas, mas máquinas inteligentes, que vão nos ajudar no nosso dia a dia, né? Eu não faço mais nenhuma tradução de texto. Eu ponho no ChatGPT, traduza para o inglês para mim, pá! E sai lindo! Né? Olha a produtividade que você ganhou em tradução de lá para cá. Então, acho que, de novo, sou otimista, acho que tem que usar para melhorar as nossas vidas. Eu acho que é isso, tá? Não sei se vocês também são otimistas com relação à tecnologia. Somos sim. Eu, particularmente, sou bastante otimista e concordo bastante com o teu viés de que a máquina vai ser basicamente um assistente, né? Vai ser um copiloto. Eu acho que concordo muito contigo. Existe um desafio muito grande para nós, que é aprender naquilo que nós temos que dedicar os 20%. Né? E que são os 80% que a gente pode transferir para a máquina. Quando você eu hoje não traduzo mais. Isso é um gatilho que você vai aprendendo na aplicação. Olha, isso aqui eu já não preciso mais operar. Isso aqui a máquina opera para mim, o meu estagiário ali, meu copiloto opera. E a gente precisa se desapegar, porque muitas vezes a gente faz tarefas que são mecânicas, achando que essa tarefa que faz a diferença para nós. E eu acho que esse aprendizado, que tem a ver, inclusive, com liderança, porque como se você fosse, né, desenvolver aquele estagiário, desenvolver aquele copiloto para que ele se adapte ao teu estilo de trabalho, é um grande desafio das pessoas, com certeza. Belo, para a gente fechar aqui, o nosso papo está muito legal, muita discussão bacana. Assim, o cara que quer utilizar o Digital Maturity Score, que ele quer usar, que ele quer fazer parte dessa pesquisa, o que ele precisa, o que ele vai encontrar lá no metodologiabxm.com.br, onde ele pode fazer a aplicação da pesquisa e ele pode buscar quais são, detalhe um pouco para nós aqui, como é que ele participa dos próximos panoramas também. Legal. A pesquisa do Panorama está fechada no momento. A gente deve abrir um outro período de buscar, né, ativamente mais empresas
para fazer uma avaliação nova, fazer uma nova versão, né, atualizar os dados. Mas o DMS, o Digital Maturity Score, que é de fato a ferramenta que está por trás do Panorama, ela está disponível, está aberta, disponível no site mesmo que tu comentaste, metodologiabxm.com.br, eu acho que vai estar embaixo aí na descrição do vídeo, espero eu. Mas ela é uma ferramenta aberta, disponível para qualquer um. Como a gente falou no início, é uma autoavaliação, passa pelas 90 questões, avaliam todos os pilares, as dimensões, e ao final, que a pessoa vai receber? O seu resultado, então uma página com o seu resultado geral, seu resultado para cada um dos pilares, e um comparativo do setor dele versus o setor dele, então se ele está nos atrasados do setor, se ele está na média do setor, se ele está entre os líderes do setor, e aí abre cada um das dimensões para análise individual, onde faz uma breve análise do resultado dele e uma breve recomendação de o que ele pode fazer para subir de nível, né? Para sair, então, se ele está num nível de criticidade, como é que ele faz para subir para um nível de sensibilização, se ele está em sensibilização, o que ele faz para ir para otimização e assim por diante. E aí, embaixo ainda, lá na última partezinha da página de resultados, vai ver uma espécie de roadmap, muitas aspas aqui, né? Uma espécie de roadmap simples mesmo, que é botar em linha, tá, como é que eu começo, por onde eu começo, né? Então, assim, eu tô mal em centralidade do cliente e tô mal em orientação por dados. O que eu faço primeiro, né? Então, a gente botou aqui numa linha, A, B, C, D, E, para a pessoa conseguir se situar onde é que ela consegue botar esforços primeiro. Então, isso aqui é um resultado da pesquisa ali, do DMS, para cada pessoa que quiser fazer. Agora, não, eu não quero ver só a minha avaliação do meu negócio. Eu quero ter uma visão mais abrangente do meu negócio. Eu quero ter, então, assim, a Ana e o Roberto trabalhamos na mesma empresa. Eu quero saber qual é que é a média da avaliação do Roberto, da Ana e minha ao mesmo tempo. Aí sim, aí pode entrar em contato com a gente na Brivia, que a gente organiza aí um trabalho para, de fato, embarcar na empresa, ajudar a selecionar quem são os stakeholders que devem responder essa pesquisa e sim fazer uma análise específica para aquele negócio, né? E aí sim, mais profunda, que obviamente não é possível de fazer individualmente online. Quanto mais ampla e heterogênea for essa autoavaliação, melhor, né? Então, importante que ele tenha níveis hierárquicos diferentes da organização respondendo as mesmas perguntas, né? Áreas, departamentos diferentes, porque certamente terão perspectivas, né? Uma percepção diferente sobre aquela resposta, Exato. dependendo do nível hierárquico. Como eu falei antes, né? As empresas são muito ciladas ainda. Então, quanto mais eu consigo ter visões de diversas áreas diferentes e níveis hierárquicos diferentes, eu estou ajudando a quebrar a percepção desses estilos diferentes, né? E evito de ter um olhar um pouco enviesado para um time de TI ou para um time de marketing ou o que quer que seja. Muito bem. Pessoal, muito bom o nosso papo. Muito feliz de ter desenvolvido mais um X-Talk com conteúdo de muita qualidade. Tenho certeza de que quem vai assistir vai ficar muito feliz e vai ficar provocado a ir lá responder a pesquisa, né, de acionar. Acho que o Digital Maturity Score é uma excelente ferramenta, como eu disse no começo. Mais do que buscar uma nota, de fazer a reflexão e fazer essa reflexão de forma ampla e heterogênea. Ana, muito obrigado aí pelas ponderações, pela experiência que você trouxe aqui da sua jornada em transformação digital. Bela, obrigado por conduzir esse panorama e até o próximo X-Talk, até a próxima edição. Muito obrigado a todos.